Olá, povo de Deus. Vamos aqui trazer mais uma palavra de incentivo, de alerta, de conhecimento a respeito de tudo que nós estamos vivendo. Nós temos que abrir os nossos olhos e ver o cenário mundial. E o cenário que nós estamos vendo, o cenário mundial que estamos vendo é de dor, é de morte, é de sofrimento, é de desemprego, é de fome, é de complexidade na política, conflito na política. Esse é o cenário. E Paulo, o grande apóstolo que trouxe tantas palavras maravilhosas para nós, ele diz no livro de Efésios, portanto, quando vocês verem isso, se conduzam prudentemente, vejam prudentemente a maneira como vocês devem andar, não como nécios, quer dizer, como ignorantes, como sem conhecimento, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E quando ele diz remindo o tempo, ele está dizendo, aprendam a usar com sabedoria o tempo de vocês, priorizando tudo aquilo que deve ser priorizado e as coisas de Deus devem ser priorizadas. E nós vemos também o Pedro falando no capítulo 3, verso 9, segundo Pedro, né, dizendo que o Senhor não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo, quer dizer, super paciente com vocês, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque muitos pensam assim, isso já é falado há tanto tempo da vinda do Senhor e nunca aconteceu. Mas um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Então nós estamos vendo todos os sinais que Jesus deixou, que o anteceder a volta dele, acontecendo. Na realidade, querido, nós estamos vendo o relógio profético se girando de uma maneira muito rápida, rapidamente, né? Os sinais estão todos escancarados. E existe uma elite global, poderosa, que se reúne não é da agora, mas agora eles estão agilizando para fazer uma agenda, né? Uma agenda global para trazer tudo aquilo que vai ser o novo mundo, né? O novo normal, como eles falam, né? E essa elite, ela tem como objetivo programar o cérebro humano para que esteja pronto para quando surgir esse novo normal, para aceitar quando surgir esse novo normal. Na realidade, eles estão preparando o mundo para quando vier o anticristo, o mundo esteja preparado para aceitar o novo padrão de governo que vai surgir. E Jesus disse que quando nós víssemos todas essas coisas acontecerem, que nós estamos vendo agora, ele disse que olhássemos para cima, porque a nossa redenção estava próxima. Então, o que nós vemos agora, vou me ater em duas coisas, além de muitas outras que eu posso dizer em outra ocasião, mas nós estamos vendo verdadeiras aberrações nos comerciais, agora, principalmente para o Dia do Namorado, foi uma coisa muito assintosa, né? Então, a Avon fez um comercial que eu gostaria que quem não viu, o visse isso. Aquele ator Lázaro, ele fez um comercial diante de um tabuleiro de xadrez e não tinha opositor, era só ele ali. E xadrez é um jogo de estratégia, né? E o anticristo vai ser um grande estrategista, um grande enganador. E ele fala algumas coisas que se nota que são mensagens subliminares. Mensagens subliminares, na realidade, são aquelas mensagens dissimuladas, que elas têm como objetivo atuar no nosso subconsciente. Então, aquilo tudo passa para a gente, mas quem não conhece o que está acontecendo e a palavra de Deus não se apercebe da sutileza no meio de tudo isso. Então, eu vou ler rapidamente para vocês alguns dizeres que eles dizem que tudo tem a mensagem subliminar ali. Ele no jogo de xadrez está sozinho e ele diz assim, jogando ele vai dizendo, quem precisa sair do caminho para poder avançar? Aí ele fala, outra ideia de sucesso. Aí ele mostra um perfume, por nome Segnon. Isso foi agora antes do Dia dos Namorados. E esse perfume quer dizer controle, poder.
Aí ele diz depois, sai do controle e entra a confiança. A competição vira cooperação. Então é isso mesmo, agora nós estamos na fase do controle. Depois do controle, o mundo vai aprender a confiar em tudo o que esse homem vai dizer e todos os objetivos que essa nova ordem vai trazer, né? E vai virar depois uma confiança, a cooperação, a competição, ele disse que vai virar em cooperação. Então, tudo isso é muito sutil. E ele diz no final, mais no final do jogo dele, sozinho, né? Ele diz, agora o jogo mudou. É tipo assim, agora eu vou entrar em ação. E ele depois conclui dizendo, realmente a gente vê que está tudo mudado, né, amados? E ele segue dizendo, a Avon segue a marca do novo líder e mostra de novo o perfume. Não é o perfume que é o novo líder, mas é o anticristo que vai aparecer. Então, quando ele diz Avon segue a marca, ele está querendo dizer que muitos vão seguir essa marca do novo líder, né? E no final, na entrevista, ele diz, o mundo precisa realmente de novos líderes. E põe no tabuleiro aquelas peças do jogo de xadrez, ele põe duas peças que são dois reis. E dois reis são o anticristo e o falso profeta, que a Bíblia diz que vão reinar junto. Será que tudo isso é coincidência? Eu não creio que seja coincidência. O Boticário colocou uma matéria, né, um comercial que que mostra duas mulheres se beijando, dois homens se beijando. Isso tudo é a mensagem da ideologia de gênero. Isso tudo é essa mensagem. E o que acontece? Eles colocam isso na TV aberta, no horário nobre, onde crianças e adolescentes estão vendo e que não têm ainda a capacidade, pela idade, de discernir exatamente o que é o certo do errado. Essas crianças, esses adolescentes vão se tornar adultos achando que tudo isso é certo, que tudo isso é normal. E as mães e os pais que têm um princípio cristão ficam escandalizados e angustiados. Como que eu vou explicar isso aos meus filhos? Então, é uma situação muito difícil que o mundo vive hoje, principalmente para quem segue os princípios cristãos. Olha, o anticristo e o falso profeta, que a gente sempre fala aqui, e a Bíblia fala deles, eles não apareceram ainda, mas, na realidade, o espírito deles já está agindo através de pessoas que estão trabalhando nessa ordem mundial para preparar o terreno, para preparar o terreno para que nós podemos aceitar o novo normal e preparar o terreno para a vinda desse homem da iniquidade, que quer que tudo seja de acordo com o poder dele, com a vontade dele. Na realidade, o objetivo é de que todos venham cooperar com tudo aquilo que o anticristo quer. Então, queridos, nós temos que estar atentos para tudo que está acontecendo. Os sinais estão aí. Assim como Jesus falou e deixou escritos os sinais da sua volta, o anticristo também está deixando os sinais da vinda dele. Nós temos apenas que estar atentos com relação a isso. Nós não podemos nos desligar daquilo que a Bíblia fala e dos acontecimentos atuais que estão de uma maneira aceleradíssima. As portas, na realidade, estão todas abertas. Porta da ideologia de gênero, a porta do real digital, que veio o Pix, que é o primeiro passo. Tendo o real digital, que é a moeda única, é porque vai ter, já está pronto, o governo único, o líder único, é tudo um princípio, o controle de máscaras, o controle da vacina, os lockdowns, o que acontece? O governo diz, pode abrir, de repente não abre, fecha, tudo quanto é loja, agora abre, agora fecha. E muitos com isso estão perdendo emprego, muitas lojas fechando, muita gente passando fome. E tudo isso está de acordo com o objetivo dessa agenda. Esse homem da iniquidade, essa agenda toda que está sendo implantada da nova ordem mundial, a meta é o seguinte, eles vão vir com poder, não com limite, entendeu? E o objetivo é que todos venham cooperar com esse governo que será imposto. Então, na realidade, queridos, está tudo muito claro. Então, eu vejo assim, sabe, que está na hora
de nós mudarmos. Está na hora, querido, de deixar ficar bem claro que os sinais estão todos aí confirmando as profecias bíblicas. Está na hora de consagrarmos a nossa vida a Deus. Não é mais hora de brincar com uma coisa tão séria. Nosso destino eterno está em jogo. Onde nós vamos passar a nossa eternidade? Aqui nossa vida é uma passagem, mas onde vamos passar a nossa eternidade? Nós não podemos mais brincar com coisa tão séria, querido. Nós não podemos mudar o rumo dos acontecimentos, está tudo profetizado, mas nós podemos mudar as nossas atitudes, a nossa postura diante de Deus e diante do mundo. Sabe de uma coisa? A verdade é que o planejamento está todo aí, querido. Não tem mais como duvidar disso. A humanidade está sendo treinada para um extremo controle. Tudo isso que nós estamos vendo e passando é um preparo psicológico. Então, queridos, o objetivo central dessa agenda global é desconstruir a sociedade, se opondo aos valores tradicionais da família, é levar em frente o desígnio desse homem da iniquidade que vai aparecer. É a preparação para o homem da iniquidade. E quem defende o casamento segundo os padrões bíblicos, em alguns países já começa a ser até perseguido. Mas Deus nos alerta sobre tudo isso. Jesus disse, quando ele deu os sinais e os discípulos perguntaram, mas quais são na realidade os teus sinais, os sinais da tua vinda, quando tu voltares ao mundo? E ele disse, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma, será assim também na minha volta, o que antecede a minha volta. E nos dias de Noé, os homens estavam totalmente dispersos, né? Avulsos, tipo assim. Pode Noé falar o que fala, que vem um dilúvio, seja o que for, mas vamos continuar do mesmo jeito a nossa vida. E a Bíblia diz que eles casavam, se davam casamento, compravam, vendiam, viviam a vida normal, não estavam nem aí para o que era avisado. E aí veio o grande dilúvio e levou a todos. E em Sodoma, quem está vendo a novela Gênesis está vendo, era uma prostituição terrível, era um homossexualismo terrível. Deus não criou o homem para viver com homem, mas para viver com mulher. Então, isso tudo vem de encontro, vai de encontro às leis e aos mandamentos de Deus. E é isso que nós estamos vendo. Estamos chegando nesse auge desse caminho tortuoso. Aí Paulo foi um grande contribuidor, né, da palavra do Senhor no Novo Testamento, e ele disse em Colossenses 3, 1, 2, ele diz, portanto, vocês vendo tudo isso, já ressuscitaram com Cristo e já estão com Cristo. Então, busque as coisas que são do alto, onde Cristo está. E ele depois, falando aos Filipenses 4:8, ele diz que são as coisas do alto. Tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, em tudo que há virtude, que haja louvor, isso é o que deve ocupar os vossos pensamentos. Então vamos ocupar o nosso pensamento com aquilo que agrada a Deus, vamos firmar a nossa vida em Deus, vamos consagrar a nossa vida a Ele, continuar a nossa caminhada, trabalhando, estudando, cuidando das nossas casas, da nossa família. Isso nós temos que continuar. Mas nós temos que entender que a nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor e fazendo aquilo que é dito pelo Senhor. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos faça compreender essa palavra e botar em prática para que nós possamos realmente ser achados como dignos de ser levados para os altos com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe.